Deus abençoe os amados irmãos, saúde a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias, por favor, na segunda epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 1. Eu quero fazer aqui a leitura dos primeiros 4 versículos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Eu vou dar como título a esse breve estudo que estaremos ministrando aqui o nome de Participantes da Natureza Divina, que é exatamente disso que o apóstolo Pedro irá tratar aqui. E vamos tomar esse pequeno texto apenas como base para essa nossa ministração. Então, lá em 2 de Pedro, capítulo 1, versículos de 1 a 4, nós lemos o seguinte: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua própria glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que, por elas, fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Amém. Senhor nosso Deus, pedimos nesse instante a Tua graça e a Tua misericórdia, para que Tu nos guies, Senhor, no que iremos fazer, a fim de que possamos tratar da Tua palavra, dos Teus mistérios, e que os Teus filhos, com a mesma fé e com o mesmo Espírito, possam receber de Ti a revelação da Tua palavra nesse instante. Abrimos agora nossos entendimentos, nossas mentes e corações, para receber de Ti o que Tu tem para nos revelar, Senhor. Pedimos isto e Te agradecemos, confiante de que Tu responderá essa nossa singela e humilde oração, no nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, meus queridos, esse texto que nós acabamos de ler, principalmente o primeiro versículo, eu quero ler aqui outra vez. O apóstolo Pedro aqui se apresenta na sua epístola dizendo: sou servo, sou apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa. Aí ele vai dizer: pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Aqui nessa tradução você vê que ele está chamando Jesus Cristo de Deus e Salvador. Ou seja, ele está fazendo aqui de Jesus as duas coisas, né? Então, esse texto aqui, ele tem sido muito usado não somente pelos unicistas, mas também pelos trinitários, para afirmar que Deus e o seu Filho Jesus Cristo seriam, na verdade, a mesma pessoa. Porém, existem algumas boas traduções da Bíblia e que foram feitas até mesmo por protestantes e, inclusive, por católicos. E como você pode conferir algumas edições, como da editora Ave Maria e a Bíblia de Jerusalém, onde essas traduções, e há outras também, se você for fazer uma pesquisa, elas mostram que a tradução mais apropriada aqui para este versículo 1 deveria ser de nosso Deus e do Salvador Jesus Cristo. Onde essa tradução, que é a mais correta, reconhece então a ambos como seres distintos, e não como duas pessoas ou ofícios do mesmo Deus. Então, essa tradução, uma vez sujeita a uma devida correção, ela até faria jus ao restante das palavras de Pedro. Porque no versículo seguinte, no versículo 2, você vai ver que o apóstolo Pedro fez questão de distinguir Deus do seu Filho quando ele mencionou o conhecimento de Deus
e de Jesus, nosso Senhor. Por que no início está Deus e Salvador Jesus Cristo e depois ele faz uma distinção? Isso porque a tradução ali do versículo 1 não está correto. Então, essa tradução, que é a mais correta, que você vê em algumas traduções da Bíblia, ela inclusive segue o mesmo padrão como é mencionado lá em 2 Tessalonicenses 1,12. Porque o apóstolo Paulo também vai repetir quase que exatamente as mesmas palavras que Pedro aqui cita, e você pode ver até em outras traduções. Eu vou ler aqui. Paulo diz aqui: para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Paulo aqui está falando de dois. E é exatamente a mesma situação lá dessa carta que lemos, 2 Pedro 1:1. Então, alguns têm tirado proveito dessa tradução equivocada para tentar defender a doutrina trinitária, como eu disse, ou a unicista. E houve até alguns estudiosos que até extrapolaram um pouco. Fazendo uma pesquisa, descobri acerca de um estudioso bíblico inglês, ele também era um abolicionista, lá do século XIX. Seu nome foi Granville Sharp. Ele tentou uma vez criar uma regra hipotética, porque não existe, foi ele que inventou isso, para a língua grega, e era uma regra que até então não existia. E nessa regra consistia em afirmar que o artigo e mais um substantivo e mais a palavra grega que aparece aqui nessa sentença, que é kai, ou kei, e mais o substantivo, indicaria que os dois substantivos do texto se referiam à mesma pessoa. Então, esse estudioso, Sharp, ele tentou de todas as maneiras provar a deidade de Jesus Cristo nas Escrituras. E ele utilizou, inclusive, regras que ele mesmo havia inventado. E o problema, meus queridos, é que nem mesmo os próprios trinitários do seu tempo ousaram utilizar aquela regra polêmica que ele havia criado para defender a doutrina trinitária ou unicista, seja qual fosse. Tanto é que mesmo passando 200 anos desde a invenção dessa regra de Sharp, ela ainda se tornou morta, porque muitos reconheceram que ela não estaria de acordo com todo o conjunto das Escrituras. Então, o apóstolo Pedro aqui, seguindo o contexto desse texto aqui, ele está dizendo aqui para nós que através do conhecimento daquele que nos salvou, nós conseguimos obter um poder divino para vivermos uma vida piedosa e livre da corrupção que existe no mundo. E que só foi possível graças ao sacrifício do Cordeiro de Deus, cuja a imolação, como nós vimos na nossa última ministração de Páscoa, havia sido determinada lá desde antes da fundação do mundo. Então, eu não vou aqui tratar exatamente sobre a deidade, eu estou abrindo um parênteses logo de início, apenas para mencionar a você este problema que existe e que alguns têm tentado tirar proveito. Mas eu quero aqui mais me basear nessas palavras que Pedro vai dizer a seguir, que porque nós temos recebido este poder divino através da palavra, do conhecimento que obtivemos de Deus e do Salvador Jesus Cristo, isso faz com que nós recebemos, por meio desse próprio conhecimento, a própria natureza de Cristo em nós. Foi isso que ele disse aqui. Então, na última mensagem de Páscoa que nós ministramos, nós chamamos a atenção para o fato de que, assim como lá no Egito, o povo de Israel precisou comer apressadamente um cordeiro sacrificado, para logo em seguida partir, Jesus ele disse que quem não se alimentasse dele não poderia ter aquela mesma vida que estava nele. E isso porque, como nós explicamos na ocasião, alimentar-se do cordeiro era um sinônimo de vitalização, de força. Lá em João 6,53, Jesus Cristo disse: na verdade, vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida
em vós mesmos. E você sabe que Jesus não explicou isto, justamente para que a sua audiência, os seus próprios discípulos, se escandalizassem, como acabou acontecendo, e o abandonassem. Eles disseram, dura este ensino, não conseguimos entender. E Jesus não fez questão de explicar, porque isso deveria ser velado, né? Era de propósito para que alguns simplesmente não aceitassem o seu ensino e mostrassem a sua natureza, o que estava dentro deles, né? Eles estavam ali seguindo a Cristo por alguma razão, talvez porque se simpatizaram ou se sentiram famosos por estar ao lado de Jesus, que estava sendo muito bem quisto pelos sinais, pelas maravilhas, mas sabemos que quando chegou o momento de pregar a palavra ou mostrar alguma coisa mais profunda, eles logo se escandalizaram, né? Mas isso aqui nós sabemos que era uma linguagem figurada que Jesus aqui estava dizendo, ou que estava usando, de comer a sua carne, de beber o seu sangue, assim como ele usou outras linguagens figuradas. Ele disse, eu sou a porta, eu sou a videira verdadeira, né? Então, Jesus ele disse que nós precisamos ter comunhão com ele. É isso que ele estava se referindo quando ele mencionou de comer da sua carne e beber do sangue. Vocês precisam ter comunhão comigo, vocês precisam obedecer a minha palavra, para que então a vossa fé jamais se enfraqueça. Porque quando você come de mim, quando você bebe de mim, você se torna forte. Então, se nós não nos alimentamos da palavra de Deus, nós acabamos nos tornando anêmicos, espiritualmente falando. Então, diferente lá daqueles judeus que comiam cordeiro sacrificado na Páscoa, a igreja de Cristo, ela deve se alimentar da carne da sua palavra, que é o que na verdade é o que sustenta a nova criação. Enquanto que a velha criação, o velho homem, ele deve morrer junto com os seus pecados. Jesus ele disse que a sua palavra é espírito e vida. Não foi isso? E alimentar-se dessa palavra seria na verdade a única maneira de se fortalecer nos momentos de aflição, de tentação, de lutas e perseguições, porque Jesus disse lá em Mateus 26:41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, esse sacrifício de Cristo como o Cordeiro de Deus, ele nos liberta da pena do pecado. E enquanto que aquela passagem de Israel lá pelo Mar Vermelho nos ensina em tipo que através da sua morte, Jesus Cristo nos liberta do poder e da escravidão do pecado. Então, a entrada do povo de Israel ao leito do Mar Vermelho se assemelhava à mesma coisa que a entrada em um túmulo. Quando eles passaram por aquele rio, é como se estivessem sendo ali sepultados. O que em tipo significa nós, nosso velho eu, o nosso velho homem pecador, sendo ali sepultado, né? Porque aquilo ali era um tipo de morte, era um lugar de morte. Porque vocês sabem que ali no Mar Vermelho, os egípcios que perseguiram e escravizaram Israel morreram, né? O faraó e os seus cavaleiros, quando Israel atravessou o mar, as águas voltaram, aquelas paredes de água foram abertas, os diques se abriram novamente de ambos os lados, e aí todos eles se afogaram, morreram. E isso é um tipo, né? Quando nós passamos por esse túmulo, o nosso velho eu tem que morrer. E as coisas que nos escravizavam, os egípcios que nos escravizavam, as coisas do mundo que nos prendiam, este mundo, morrem, tem que ficar ali sepultado naquele rio, ou antes, no mar, né? No Mar Vermelho. Então, a nossa passagem pelo Mar Vermelho em tipo significa essa libertação de tudo aquilo que nos escravizava e até mesmo da morte. Porque a morte ela não pode mais ter domínio sobre nós. O apóstolo Paulo disse lá em Romanos 6:9, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. E se nós fomos ressuscitados com Cristo, queridos, tampouco a morte vai poder ter domínio também sobre a sua igreja, sobre nós.
Porque ainda que nós possamos sofrer a morte nessa carne, a igreja, ela voltará a viver. E isso já está garantido para todo crente que confia no Cristo. Lá em João 11, 25, Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E veja que tudo isso nos foi dado gratuitamente, né? A libertação do velho homem, da escravidão do pecado, da ressurreição, da vida nova, de uma transformação, tudo isso nos foi legado, recebemos isso como nossa herança gratuitamente. É uma justiça que nos é dada, outorgada, simplesmente pela fé nesta obra do Cordeiro na cruz. É de graça. Mas aquela justiça lá que vinha da lei de Moisés, da qual Israel estava sujeito, essa justiça da lei jamais poderia ser outorgada para aqueles que guardavam a lei. Por mais que o judeu se esforçasse em praticar os mandamentos, as ordenanças da lei, eles nunca alcançaram a justificação por meio daquela dispensação, porque aquilo era uma aliança com limitações. A lei ela tinha falhas. Na verdade, a lei ela funcionava como uma espécie de balança. A balança ela pode acusar a falta de peso da mercadoria, mas a mesma balança não vai aumentar o peso dessa mercadoria. Apenas vai mostrar que está faltando alguma coisa, mas ela não vai conseguir ali repor. A lei também é como se fosse uma espécie de termômetro. O termômetro ele pode mostrar para você que você está com febre, mas o termômetro não vai te tirar a febre. A lei fazia isso. Ela mostrava para você os teus pecados, mas a lei era insuficiente para te tirar os pecados. É como se fosse um fio de prumo, né? Você coloca um fio de prumo na parede e ali você consegue ver se a parede está torta ou direita. Se a parede estiver torta, você vai ver ali, o prumo vai mostrar. Mas, infelizmente, o prumo não vai endireitar a parede para você se ela estiver torta, né? Isso são figuras que a gente pode usar para ilustrar a ineficácia da lei. Ela apenas mostrava o problema, mas ela não dava uma solução para o problema. Então, o sacrifício que Cristo fez por nós é um sacrifício perfeito, né? A graça de Deus nos outorga tudo isso gratuitamente. A salvação, o perdão dos pecados, a remissão, a redenção, a cura divina. Então, o sacrifício gratuito do Cordeiro, ele ajudou a nos lembrar o que nós éramos e, ao mesmo tempo, nos tornou vasos novos, porque nós somos transformados. A lei não produzia transformação, mas essa graça de Deus, ela nos transforma, ela nos faz novas criaturas em Cristo. A lei de Moisés, ela dependia do próprio homem para que ela tivesse algum efeito. Então, ela tinha falhas. Mas essa graça que nós recebemos de Deus não depende de nós, depende de Deus para cumprir. Então, ela é infalível, ela vai se cumprir porque não somos nós que temos que fazer alguma coisa para que ela tenha efeito. É Deus mesmo quem produz o efeito dessa graça, desse poder divino em nós. Então, essa nossa salvação que recebemos mediante a graça, ela é exclusiva de Deus. E por isso que ela não pode falhar. Porque é perfeita. Então, havia só uma maneira pela qual Deus podia recobrar para si a sua criatura perdida. E foi por meio da redenção. Foi por meio de um pagamento, de um resgate. E isso foi possível quando Deus se fez um parente redentor na pessoa de seu Filho, a fim de resgatar aquele homem pecador, decaído, que sofreu as perdas da sua herança lá no Jardim do Éden, porque foi lá que tudo começou. Então, através desse sacrifício gratuito do Cordeiro de Deus, o Senhor pôde nos resgatar e pôde nos comprar. Deus foi quem nos fez, somos feituras dele, ele nos criou, mas a criação se perdeu por um tempo, mas Deus ao mesmo tempo criou uma forma de resgatar, de comprar de novo essa sua criação.
Deixa eu contar uma história bem simplesinha que ajuda a ilustrar esse conhecimento doutrinário tão profundo das Escrituras. Diz que certa vez um menininho ele fez um barquinho à vela. E depois ele foi até o mar para colocar lá nas águas para ver se ia funcionar, se ia boiar ou se ia afundar. Então ele foi lá no mar, colocou o seu barquinho à vela ali e de repente um vento forte soprou ali e começou a empurrar o barquinho para longe e o menininho não pôde alcançar e ele perdeu aquele barco. O barco sumiu, desapareceu. Nunca mais pôde ver seu barquinho à vela. Ok. Até que passou alguns dias e esse menininho foi passeando pela cidade e ele viu seu barquinho numa loja. Ele viu que era o barquinho dele. Ele rapidamente entrou lá dentro e exigiu pro dono da loja: olha, esse barquinho aí é meu. Mas aí o dono da loja disse para ele: olha, é o seguinte, meu filho, eu comprei esse barquinho de um pescador que achou esse barquinho no mar. Então eu sinto muito, eu paguei por ele. Se você quer de volta esse barquinho que você diz que é seu, você vai ter que pagar por ele, porque eu tive que pagar ao pescador que o encontrou. Então o menininho voltou para casa, juntou todas as moedinhas que ele tinha lá, quebrou o seu porquinho, né, onde ele guardava lá a sua poupancinha, juntou todo o dinheirinho dele, foi até a loja e pagou aquele preço e pôde reaver de volta o seu barquinho. E aí quando o menininho saiu da loja, ele se voltou para o seu barquinho e disse: olha, meu barquinho, você agora é meu 2 vezes, porque foi eu mesmo que fiz você e depois você acabou se perdendo, mas eu te achei e eu te comprei de volta. E exatamente isso, queridos, que aconteceu conosco. Deus, ele nos comprou para si mesmo, para que nós fôssemos dele por 2 vezes. Primeiro por criação, porque foi ele que nos fez, e agora pela redenção, porque estávamos perdidos, mas ele nos comprou, ele nos resgatou. E essa compra, esse resgate, essa redenção, é uma redenção que é nossa e é gratuita. Amém? Então, essa boa nova da graça de Deus não é para uma única nação como a lei foi apenas para o povo de Israel. Mas agora, essa graça de Deus, ela é estendida para todas as nações. Né? E onde houver uma semente aí da eleição que foi plantada, onde houver um filho eleito de Deus plantado, e seja de qualquer nação que for, aquele que foi ali um eleito de Deus, aquela semente eleita e plantada por Deus, essa redenção gratuita é para ele. E eu tenho que dizer assim porque, embora a salvação ela seja de graça, nós sabemos perfeitamente, queridos, que ela não é para todos. A salvação não é para todos. Eu quero ler algo onde o próprio irmão Branham menciona isso, lá no seu sermão Desesperos, do dia 1º de setembro de 63. Irmão Branham vai dizer assim: temos de pregar salvação de uma maneira que seja para todos, o que nós sabemos que não é. Olha só que forte isso. Nós temos que pregar a salvação como se realmente fosse para todos, como se Cristo tivesse morrido por todos ou quisesse que todos fossem salvos. Mas na verdade nós sabemos que a salvação não é para todos. Aí ele continua: temos que pregar a cura divina para todos, mesmo sabendo que não seja. Então, a cura divina não é para todos. Alguns não têm fé para crer nisto. Está vendo? Jesus veio para salvar aqueles que estavam no livro da redenção antes da fundação do mundo. Ele somente veio para salvar aqueles. Desde o início Deus sabia que havia uma semente, ou que viria uma semente que não era dele, que não seria plantado por ele. E Jesus disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. E Deus sabia que viria uma semente que não era dele. Então, somente para aqueles que ele elegeu é que ele enviaria esse resgate. Então, quem são eles? Mambana aqui continua. Quem são esses que vão ser salvos? Eu não sei. Ninguém pode vir a menos que Deus o tenha chamado. Isto é verdade. Então, há muitas pessoas que não serão salvas.
Nós sabemos disso. Deus sabia disto antes que o mundo começasse, que elas não seriam salvas. Então, meus queridos, a salvação é somente para aqueles que reconhecem que estão perdidos e que precisam ser salvos, que necessitam da salvação. Uma pessoa que está enferma e que não sabe e que não reconhece a doença, ela nunca vai procurar um médico para lhe dar um remédio. E da mesma maneira, um pecador que não admite o seu pecado e que não necessita ser corrigido, não pensa que precisa ser corrigido alguma coisa, ele nunca vai procurar o remédio certo para o seu problema. E da mesma forma, como o arado precisa revirar e cortar a terra para depois poder receber a sua semente, o coração do pecador, ele precisa ser preparado acerca da convicção do pecado para que ele então receba o Evangelho de Cristo para o seu dia. Mas muitos não entendem isso. E foi exatamente isso que o profeta Jeremias quis dizer, lá em Jeremias 17:9. Lá ele diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? A palavra que nós temos aqui, que foi traduzida por perverso, lá no original hebraico, é anash. E a tradução, na verdade, não seria isso, como traduzir o perverso. Anash quer dizer estar fraco, estar frágil, estar doente, incurável ou até muito doente. Então, o que a Escritura nos diz é que os nossos corações estão constantemente enfermos, doentes e são necessitados de atenção, são necessitados de cura. E muitas vezes na Bíblia, a palavra coração, ela é mencionada como uma referência à área dos nossos pensamentos, das nossas emoções, dos nossos desejos, e que muitas vezes são feridos, estão doentes e precisam de cura. Nossas emoções, nossos desejos. Né? Jesus ele disse certa vez: muitos invocam o meu nome e me glorificam e até me louvam, mas é apenas com os seus lábios, enquanto que os seus corações, ele disse, estão distantes de mim. Então, nós não podemos enganar a Deus com as aparências. Deus, ele conhece o nosso coração, ou seja, os pensamentos de cada um, os desejos, as emoções, e ele sabe aqueles que estão invocando a ele com sinceridade, e aqueles que o amam realmente de todo o coração, e aqueles que não estão fazendo isso. Então, se alguém que possui algum problema e que tem algum obstáculo no seu coração, Deus, ele vai saber, porque ele é um discernidor de corações. Lá em 1 Samuel 16:7, nós lemos assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então, nós precisamos estar atentos para que o nosso coração possa realmente estar limpo, a fim de que não haja nenhum obstáculo que possa servir de atrapalho para essa comunhão que nós precisamos ter com Deus. Porque nós somos propriedade dele, e como eu disse por 2 vezes, tanto pela criação, como também pela redenção. E Deus, ele se preocupa com todos os seus filhos e com seus eleitos. E a sua misericórdia, ela está sempre disponível para eles. E até mesmo para os rebeldes, embora nós sabemos que eles não aceitam. Né? Até mesmo os dons, como nós temos lá a escritura de Provérbios. Né? Deus concedeu dons até para os perversos, para que o Senhor Deus se manifestasse entre eles. Então, veja, não é desejo de Deus que alguém se perdesse, mas desde o princípio, Deus sabia que haveria uma semente que não seria dele. E por presciência, ele sabia que alguns não seriam salvos. Vamos ler onde Mambana fala sobre isso, lá na sua mensagem, O Batismo do Espírito Santo, de 58. Aqui ele cita: bem, é melhor eu andar cuidadosamente hoje, eu posso me apostatar e me perder amanhã. Ora, então você não foi salvo no princípio. Você pode
ser trabalhado sob emoções. Você está pensando que é salvo. Você pode se sentir como se estivesse salvo. Você pode crer que você está salvo. Você pode se unir a uma igreja, você pode ser um bom batista, metodista ou pentecostal, mas isso não tem nada a ver. Se seu nome estivesse alguma vez, se você foi alguma vez salvo, você foi salvo antes mesmo do mundo existir. Quando Deus enviou Jesus em sua mente para salvar aquele que ele viu que era para ser salvo. Agora, ele não está desejando que ninguém pereça. Ele não está desejando, mas se ele é Deus, ele sabia quem iria e quem não iria ser salvo. Assim diz as Escrituras. Então, aí está você. Então veja, dizer que nós fomos salvos antes mesmo do mundo existir, como a banda diz aqui, significa que Deus, ele conheceu a cada um dos seus filhos que estiveram nele lá na forma de atributos, como atributos seus. Então, nós estamos lá em Deus como uma representação. Então, não fomos nós que buscamos a Deus, mas foi Ele mesmo, Deus, que nos buscou, que nos procurou e nos encontrou. Vamos ver onde uma banda fala sobre isso? Lá na sua mensagem, Hebreus capítulo 5 e 6, número 1, de 57. Aqui ele diz: irmão, há muito tempo atrás, antes do mundo ser até mesmo ter a sua fundação, Deus, através da sua graça eterna, ele olhou para baixo e pela presciência ele viu a você e a mim. Ele sabia em que era nós viveríamos. Ele sabia o que nós seríamos. Portanto, através da eleição, ele nos escolheu antes da fundação do mundo para estarmos com ele sem mancha. Deus não será derrotado, não importa o que aconteça, ele nunca será derrotado. Então, as mulheres começam a trazer homens à terra, e Deus, através da graça eterna, viu quem seria salvo, e ele te chamou. Ninguém pode vir a mim, a menos que meu Pai o chame primeiro. Não é para quem quer ou para quem corre, mas é Deus que se compadece. Você diz: bem, eu busquei a Deus. Não, você nunca buscou. Foi Deus quem te procurou. É assim que foi no princípio. Agora, muitos que leem essas palavras do irmão Branham e que não conhecem o seu ministério, o seu ensino e nem sequer as Escrituras, eles podem pensar que o irmão Branham aqui estivesse até falando algo que fosse contrário à Bíblia. Porque você sabe que Jesus chegou até a dizer lá em Mateus 7,7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Você sabe que tem alguns ministros, alguns são chamados de arminianistas, né? Eles usam isso aqui para dizer, olha, ele está dizendo, busque, né? Busque e você encontre, busque a salvação, busque a Deus e você vai encontrar. Né? Então tem escrituras que parece que indicam isso, que você tem que buscar. Tem também uma outra escritura que é muito conhecida de Isaías 55:6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, se a Bíblia diz que nós devemos buscar, como então que o irmão Branham vai dizer que não é um homem que busca Deus, mas que é Deus que busca o homem? Então, vamos entender isso aqui, queridos. Não há nenhuma contradição aqui. Não há nenhuma contradição do que o irmão Branham disse com o que as Escrituras dizem, como essas que eu citei, e há outros que você poderia também mencionar. Então, no conjunto de toda a doutrina bíblica, nós entendemos que o homem somente pode buscar Deus se Deus mesmo colocar no homem o tal querer. Eu acho que você deve se lembrar do que o apóstolo Paulo disse lá em Filipenses 2,13. Eu quero ler aqui, Filipenses 2,13. Porque Deus é que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade.
Então, foi da boa vontade de Deus colocar nos seus eleitos o desejo pela salvação e ao mesmo tempo corresponder a esse desejo. Porque Deus coloca em nós o desejo, o querer, e Ele mesmo faz a coisa acontecer. Ele mesmo efetua este querer. Se é para salvar, Ele vai pôr esse desejo para que você busque salvação e Deus vai te salvar. Ele faz as duas coisas. Né? E a única maneira de Deus colocar em nós o seu querer é por meio da sua palavra. Então, onde o eleito lê nas Escrituras, tais como buscai ao Senhor, batei, buscai e abrir-se-vos-á, isso só terá algum efeito justamente naquele que foi eleito desde o princípio para receber o Espírito que está por trás daquela palavra que foi lida por ele. Porque lembre-se que, mais uma vez, do que Jesus disse, as minhas palavras são Espírito e são vida. Então, quando o eleito ouve a palavra de Deus, o Espírito que está nessa palavra vai ungir nele, vai colocar nele o querer de Deus. A palavra diz buscar o Senhor. Eu quero isso, eu vou buscar. Então, essa operação toda só acontece no eleito. Então, é Deus mesmo que faz, mas Ele vai usar a palavra. Então, ainda que você leia palavras como tipo buscai, dando a entender que parece que é só o homem que depende do homem buscar a Deus para poder ser salvo, na verdade, é Deus quem busca e é Deus quem salva. Mas Ele usa esta palavra, buscai ao Senhor, batei, não é isto? Para que essa operação toda aconteça. Jesus disse, as minhas palavras são espírito e são vida. A vida há uma unção e há um poder na palavra de Deus. Mas este poder e esta unção só vinga, só tem efeito no eleito predestinado, cujo nome foi gravado no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. A vida da palavra, ela somente poderá ser despertada naqueles que já trouxeram alguma coisa dessa palavra consigo. Os gênios da palavra, como já ministramos em outros cultos. Né? Então, para que alguém possa ouvir a voz de Deus, ele precisa primeiro ser um eleito para isso. Alguém que já foi ordenado por Deus para poder ouvir a Deus. E é por essa razão que alguns andam por aí por meio de ismos, por diferentes doutrinas, porque na verdade eles não foram ordenados para ouvir a voz de Deus. Mas todo homem ou mulher que foi predestinado para ouvir a sua voz, buscará a Ele para a sua salvação. Vamos ver algo que uma banda diz sobre isso? Mensagem O Caminho Provido por Deus, 53. E eu creio que hoje, quando os sinais e maravilhas estão aparecendo em todos os lugares da vinda do Filho de Deus, eu creio que cada homem ou mulher que é ordenado por Deus para ouvir a voz de Deus, ouve a essa voz, ouve esse rebocador. E eles empurram para a arca tão rápido quanto eles podem ir, ficando em segurança, pois é o caminho provido por Deus para o homem escapar. Então, muitos que se dizem cristãos, na verdade, eles acabam falhando em continuar na palavra, porque eles acabam depois seguindo um caminho errado. E você sabe que existem dois caminhos para tudo, que é o caminho certo e o outro que é o errado. E o homem, ele não pode estar em dois caminhos ao mesmo tempo. Ele não pode dizer que crê em Deus e ao mesmo tempo rejeitar uma parte da sua palavra. Se ele crê em Deus, ele vai ter que aceitar toda a palavra. Ninguém que se diga cristão entrará no reino de Deus seguindo o seu próprio caminho, o seu próprio parecer, o seu próprio querer. O único caminho provido por Deus para entrar nesse reino é através da sua palavra vindicada. Novamente aqui a mensagem umbrana, o mesmo sermão, o caminho provido por Deus. Agora, há somente dois caminhos para qualquer coisa, que é o caminho certo e o caminho errado. E estes caminhos são os teus caminhos e os caminhos de Deus. E você não pode estar no seu caminho e no caminho de Deus ao mesmo tempo. Você tem que esquecer o seu próprio caminho para entrar no caminho de Deus. E você tem que sair do seu próprio caminho para entrar no caminho de Deus. Enquanto você estiver no seu próprio caminho, você está fora do caminho dele. Então, abandone os teus caminhos. Abandone os teus pensamentos. Abandone tudo
e confie somente em uma única coisa, no assim diz o Senhor. E isso é tudo. Então você sabe que você está certo. Embora você não possa ver isso, nenhum dos sentidos dirá que isso está certo. Cada um deles dirá que está errado, mas você sabe que está certo porque Deus disse assim. Isso é o que torna certo. O seu caminho provido tem sido a sua palavra. É a sua palavra. O caminho provido por Deus para o ser humano para viver não é pelos seus sentidos, mas é pela sua palavra. Amém. Então veja que nós somente vamos poder refletir de volta aquilo que já se encontra em nós, seja oriundo de um espírito falso ou verdadeiro, dependendo daquilo que está em nós, da nossa natureza. A influência que alguém irá receber vai depender da natureza de cada um, que vai corresponder ao mundo a qual ela pertence, seja o celestial ou o mundo terreno. Então, alguém até pode tentar enganar a si mesmo, tentando refletir o que não está dentro de si. Mas cedo ou tarde, a sua própria natureza vai ser denunciada. Porém, um filho ou uma filha de Deus, ela não pode ecoar nada a não ser aquilo que vem de Deus. Porque a sua natureza tem que ser aquilo que é de cima. Então, como eles são genes da sua palavra, eles só podem produzir ou refletir a própria palavra que o gerou e da qual eles são herdeiros. Deixa eu ler algo onde uma mana fala sobre isso. Mensagem Perguntas e Respostas número 2, de 54. Aqui, como tenho frequentemente dito aqui na igreja, eu creio que há como que um círculo onde vivem os seres mortais. E cada um está neste grande ajuntamento de escuridão e trevas. Os mortais vivem aqui. Agora, ou eles são influenciados por este caminho ou por aquele. Você não pode estar aqui como um ser espiritual, pecador ou santo, sem ter uma influência do submundo ou do mundo de cima. Se você é influenciado de cima, então é porque você é de cima. O seu corpo celestial o está esperando aqui em cima. Bombando aqui está se referindo às teofanias. Mas, se você é mau e hipócrita e indiferente, o seu corpo celestial está aqui embaixo, independente do quanto você pensa que está aqui em cima. Ou seja, ele pode tentar se convencer que é o nascido de novo, mas ele não consegue refletir as atitudes de alguém que é nascido de novo, de um salvo. Porque o fruto que você produz diante das pessoas prova de onde você é. Então, você é aqui o que você é em algum outro lugar. A vida que você vive aqui está apenas refletindo qual é a sua herança quando você sair daqui. Você entende? Nós estamos agora mesmo, quando penso nisto, nós estamos agora mesmo glorificados na presença de Deus, crentes nascidos de novo. Então, todo esforço para nós vivermos para Deus só terá efeito se primeiro nós conseguirmos fazer aquele velho eu morrer lá no Mar Vermelho, como eu disse, que é uma figura de sepultamento, né? Para que então nós possamos conquistar a terra prometida, como Israel depois atravessou o mar e passou o deserto e chegou lá na terra com o auxílio de Josué. Nós precisamos ter mais do que apenas boas intenções. Nós temos que realmente morrer para tudo aquilo que nós somos. Na mensagem Desde então, de 62, Mombana vai tratar sobre isso. Observe como Deus adverte. Não minta. Então, a cada ano novo, você vai assinar uma promessa. Eu não vou mais fazer isso. Mas você tem boas intenções. Certamente. O inferno está pavimentado com isso, com boas intenções. Você acha que é dessa maneira que se faz isso, mas apenas presume que é assim que você deve fazer. A cada ano novo apenas diz, vou fazer votos de ano novo, vou escrever todos eles, e antes de 2 dias você acabou quebrando a metade deles. Veja, você não consegue fazer isso.
Jogue o seu pacote de cigarros e veja onde eles se acendem. Você joga a sua garrafa em algum lugar e tenha certeza de que ela não se quebre. Coloca isso em uma prateleira e diz à esposa, eu não vou mais fazer isso. Ou diz ao marido, nunca mais vou beber. Mas observa o que você faz com isso. Porque você vai voltar a isso. Como um porco para o seu lamaçal e um cachorro para o seu vômito. Tem que fazer algo diferente. Você deve morrer para a criatura que você é. Vê? Sim, Senhor. Nós sabemos que o apóstolo Paulo lhe disse que nós precisamos prestar a Deus um culto racional. Era assim que ele falava. E para isso é necessário mortificar os nossos corpos. Da mesma forma como Cristo também mortificou o seu e a sua vontade, o seu querer, para fazer o querer de Deus. E ao fazer isso, nós estaremos apresentando então um culto a Deus. E isso é por meio dessa nossa postura de fé que nós temos frente à palavra que nós ouvimos, que nós cremos e que nós recebemos. O apóstolo Paulo disse lá em Romanos 12:1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, como Paulo disse aqui, significa fazer morrer o nosso querer, para que então Deus consiga colocar em nós o querer dele. Lembrando que tudo que nós recebemos lá no dia do tribunal de Cristo será conforme aquilo que nós tivermos feito por meio de nossos corpos. Foi o que Paulo disse, 2 Coríntios 5:10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, veja, todo o nosso andar diário, ele tem que ser um culto para Deus. O nosso viver, ele deve ser para Deus. Esse é o culto racional que Deus deseja ver nos seus filhos. Desde o Éden, nós temos o homem aí tentando apresentar para Deus um culto racional, mas de uma maneira equivocada, uma maneira errada. A adoração, ela até podia ser sincera, mas ainda assim, ela estaria fora da palavra, como Caim. Né? E isso porque Satanás, ele tenta fazer o homem substituir o culto racional de Deus pelo seu próprio culto racional. Porque assim como Deus, o diabo também tem o seu próprio culto racional, literalmente falando, onde ele vai tentar convencer o homem a usar o raciocínio, a razão, ao invés da fé. E essa sempre foi a tática do inimigo. Mambana vai dizer aqui na mensagem desde então. Qual é a tática de Satanás? Raciocínio, arrazoamento. Isso sim é razoável. E quando você ouvir qualquer coisa que arrazoe contra a palavra, afaste-se disso. Isso é o diabo. Não me importa o quão antiquado isso seja, o quão estranho pareça. Quando Deus disse isso, isso está decidido eternamente. Afaste-se de qualquer coisa que arrazoe contra a palavra. Então, se nós recebermos a Cristo e a sua palavra, então isso é porque nós teremos em nós o mesmo Espírito e a mesma unção que está por trás dessa palavra. 2 Coríntios 1, 21 a 22. Paulo diz assim, mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Então, o homem ele não tem condições por si mesmo de entender as coisas espirituais de Deus. Ele não pode conhecer o Deus vivo e nem achar a Ele pela sua própria inteligência, porque isso ficou limitado por causa do pecado. A menos que ele receba essa unção aqui de Cristo, do qual Paulo aqui nos falou. E essa unção, ele diz que ela vem somente por meio da palavra. Então, se nós arrazoamos contra a sua palavra, é porque nós estamos sendo ungidos por algum outro espírito.
Assim como Deus nos unge com a sua palavra, Satanás também possui os seus servos ungidos. E a unção do diabo sempre se manifestou através do arrazoamento. Desde o princípio, o diabo tem tentado convencer a raça humana a arrazoar contra a palavra de Deus. Satanás, na verdade, ele não discorda da palavra, ele apenas muda um pouquinho dela, uma fraçãozinha da palavra, para que ela possa então soar da maneira como ele quer. E assim como o diabo possui uma unção pervertida, ele tem ungido homens e mulheres que são seus servos e até mesmo ministros, e ele tem feito com que esses ministros atuem dessa mesma maneira. Eles mudam o sentido da palavra de Deus para que ela possa favorecer a eles em alguma coisa sua, algum capricho seu, exatamente como o pai deles fez lá no Éden. Deixa eu ler algo aqui que uma banda diz a respeito. Na mensagem A Maior Batalha Jamais Pelejada, de 62. Agora, o que Satanás fez? Satanás tinha outros ungidos. Agora, Satanás unge os seus servos. Ah, com certeza, certo. Ele unge os seus servos. Com o que ele os unge? Com a descrença. Satanás e os seus demônios ungem a humanidade para não crer na palavra de Deus. Agora, se você quer confirmar isso, abra lá em Gênesis 3:4. Vamos voltar atrás e ouvir isso só por um minuto e ver se essa não é a sua primeira tática. Foi a primeira coisa que ele fez. Ele nunca abandona as suas mesmas táticas. Ele faz isso o tempo todo. Agora, veja se isso é o que é. Agora, ele não discordou da palavra. Veja, o diabo não discorda da palavra. Ele apenas a induziu, de certo modo, a interpretá-la mal só um pouco. Sabe? Apenas de um certo modo fez ela soar da maneira que ele queria que ela soasse, sem tomar toda a palavra. Então a palavra está ali, ele vai dizer amém, a palavra está certa, isso mesmo. Mas na hora de você entender a palavra, ele vai dar uma pequena distorção dela. Foi isso que ele fez com Eva. Ele perguntou, é verdade que Deus disse isso? Oh, sim, é verdade, mas você entendeu o que ele quis dizer com isso? E aí ele colocou seu próprio arrazoamento e Eva comprou. Você sabe que ela aceitou aquilo. Então, veja, todo homem, ele nasceu com a necessidade de adorar a Deus. Todo homem precisa adorar algum tipo de Deus, porque ele foi criado com essa capacidade. Um animal, ele não tem capacidade de adorar. Não pode sequer se ajoelhar para adorar um Deus. Mas todo homem, ele tem um Deus a quem ele adora. Se ele não adora o nosso Deus vivo e verdadeiro, ele vai adorar um outro Deus da sua própria fabricação. Ou ele vai adorar coisas materiais, ou vai adorar o seu próprio trabalho, ou até vai adorar a si mesmo. Sim, meus queridos, às vezes o homem pode adorar a si mesmo, ele pode fazer de si mesmo um Deus. E foi dessa maneira que o homem tentou suprir a sua falta por Deus, tentando adorar uma outra coisa que não fosse ele. Mas veja, o lugar de adoração provido por Deus para adorá-lo foi sempre através do Cristo revelado em sua palavra, justamente agora em que estamos vivendo para esse tempo do fim. A maneira como você vai adorar o Deus vivo é você recebendo a palavra revelada para este dia, que é o Cristo revelado para nós neste dia. Então, cada um que vem a este Cristo, ele precisa ser provado nessa sua fé, para saber se realmente ele recebeu aquele mesmo penhor do Espírito que Paulo disse que tinha recebido. Todo cristão, ele necessita passar pela prova da sua fé até que ele mesmo possa ser inteiramente aprovado. Ele precisa passar por uma prova a fim de que a sua verdadeira natureza se manifeste. Nós sabemos que o ouro, ele tem que ser purificado pelo fogo, até que toda a sujeira seja removida dele. Se o minério for falso, se não for um ouro de verdade, apenas se parecendo com ouro, o fogo vai fazer com que se remova toda a partícula de sujeira até que o próprio minério também suma e desapareça, não exista mais nada. Mas se for um ouro de verdade, se for um ouro legítimo, toda impureza vai ter que ser removida, até que o ouro puro então fique ali só. Então, quando um cristão
passa pela prova da fé, que acontece por meio da aflição e da perseguição? Sim, porque Deus nos aperfeiçoa através disso, de lutas e tribulações, não somente pela instrução da palavra. Nós já tratamos disso em outras ocasiões. Deus usa até mesmo problemas, vicissitudes, para aperfeiçoar a nossa fé. Então, muitas vezes, o cristão ele passa por essa prova de fé. E pode acontecer por meio de luta, por meio de problemas, por meio de aflição, por perseguição, até que todo arrasamento seja vencido pela palavra. E a única coisa que deve restar no final dessa sua purificação, dessa purgação, é o seu caráter. Mombana disse que as lutas, problemas são para isto. O ouro mais precioso que um filho de Deus pode ter é o seu caráter. E ele fará de tudo para que você seja provado nisso, para que você tenha o mesmo caráter de Cristo. Deixa eu ler isto lá na mensagem de Mombana, na verdade o livro das eras, uma exposição das 7 eras, página 316. Mas há um ouro de Deus, 1 de Pedro 1,7, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro que perece. O ouro de Deus é um caráter semelhante ao de Cristo, produzido na fornalha ardente da aflição. Portanto, é melhor que sejamos agora bem cuidadosos para ver se levamos algo que nos faça reto diante de Deus. Assim, então, o que levaremos conosco? Levaremos o nosso caráter, irmão. É isso que levaremos conosco. Agora, que espécie de caráter você levará consigo? Será que vai ser semelhante ao dele, cujo caráter foi moldado pelo sofrimento na fornalha ardente da aflição? Ou vai ser a debilidade deste povo laodicense sem caráter? Depende de cada um de nós, porque naquele dia cada qual levará a sua própria carga. Sim, como nós já vimos, cada um vai receber conforme as obras más ou boas que tiver feito por meio do seu corpo. Nós estudamos recentemente, ou faz algumas semanas, um estudo do irmão Brian Kosorek, onde ele disse que, embora a salvação seja de graça, os galardões que nós vamos receber, eles serão entregues para nós conforme as nossas obras. Eu creio que você deve se lembrar, você que acompanha nossos estudos. E isso seria o quê? Um resultado da nossa perseverança na palavra de Deus. Porém, embora essas obras possam ser recompensadas, elas, na verdade, não são feitas por ninguém mais, a não ser pelo próprio Cristo no crente. Porque Jesus disse que as obras que o Pai fazia era por intermédio dele. E ele disse, então, que era o Pai nele que fazia as obras. E as mesmas obras que manifestava o Pai através dele, também seriam manifestadas na vida daqueles que crescem em Cristo. Aqueles que creem em mim farão as mesmas obras que eu fiz. Ou seja, ele estava dizendo, aqueles que creem na minha palavra, o mesmo Deus que se manifesta na minha vida, vai se manifestar na tua vida também. Desde que, obviamente, haja em você aquela mesma vida germe da palavra com a qual nós nascemos. Se você é um eleito de Deus, se você tinha uma representação em Deus, você vai nascer com algo que vai ser despertado. E é isso que Deus vai usar em você para poder se manifestar. Porque veja, não é um homem que manifesta, é Deus no homem que manifesta as obras. É Deus no homem que faz as obras, não somos nós que fazemos. Mensagem de Mombana, a palavra falada é a semente original, número 1. Quando o Espírito de Deus rega a semente de Deus, a palavra de Deus, ela produz Deus. Então, não é o indivíduo, é Deus. Por quê? Porque você está morto. Não é mais você mesmo. Você se considera morto. Né? Você passou pelo sepultamento lá do Mar Vermelho. Você se considera morto, esvaziado, esperando pela semente germe. Então, o que é isso? Isso não é mais você, não é mais o homem, é Deus no homem. Deus no homem operando as obras. Outra mensagem muito conhecida aqui entre nós, atitude que é Deus. E a própria deidade vive no homem. O Criador, que criou os céus e a terra,
vive na espécie humana. A Bíblia diz, somos filhos e filhas de Deus, suas primícias. Agora então, somos algo como Deus era. Nós somos semelhantes a Deus. Somos feitos à sua imagem. Agora essa imagem de fato se reflete em nós. Jesus mesmo disse, está escrito, sois deuses, escrito em vossa lei. Nós nos tornamos uma parte de Deus, um filho de Deus por adoção através de Jesus Cristo. Então, o que o Umbanda está querendo nos dizer aqui, meus queridos, é que se Deus é um ser sobrenatural, nós de alguma forma também temos que ser seres sobrenaturais. Se Deus é eterno, nós de alguma forma também temos que ser eternos, se estivermos com Ele. Se Deus é santo, nós temos que ser santo como Ele é santo. Se Deus é o Criador, de alguma maneira, nós também precisamos ser pequenos criadores. Se Ele é Deus, e aí o profeta citou aqui Jesus, né? Ele disse, então nós temos que ser pequenos deuses. Então, tudo isso é porque nós somos participantes daquela natureza divina. Como o texto que nós lemos no início desse estudo, que eu quero ler de novo aqui, 2 Pedro 1,4, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então, o irmão Branham ele disse que ser um participante da natureza divina de Cristo é uma das consequências para aqueles que passaram por aquela correção e experimentaram o novo nascimento. Deixa eu ler algo aqui do irmão Branham. A aproximação de Deus de 55. Se os pais terrenos querem que façamos o bem, que tal nosso Pai Celestial, o Senhor Jesus? Ele tem que nos corrigir. E as Escrituras dizem, se não podemos suportar a correção ou um castigo, a correção de um filho, então nos tornamos filhos ilegítimos e não filhos de Deus. Vê? Se você realmente nasceu de novo, entenda agora. Se você realmente nasceu de novo, não há nada que possa separar você de Deus. Isso mesmo. Nem fome, perigos, provações, sofrimento, morte, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você diz, bem, eu comecei a ser um cristão uma vez, tudo começou desse jeito e daquele jeito, e eu pensei, que coisa, eu estava melhor do outro lado. Ora, você nunca veio a Deus, meu irmão. Se você alguma vez veio realmente a Deus e experimentou os dons celestiais de Deus, sendo participante da sua natureza divina, ora, você não poderia mais se tornar um pecador novamente, ou incrédulo, não mais do que um pé de milho poderia se tornar um joio. Isso mesmo, é a sua natureza. Você é feito assim. Você veio pela aproximação correta. Você que vem pela sua própria aproximação, venha pela aproximação provida por Deus uma vez e veja o que acontece. É isso que nós estamos tentando dizer desde o início. Você já tem a tua natureza. Deus, Ele predestinou através da sua presciência porque Ele sabia, Ele anteviu a natureza de cada um. Ele sabia quem seria salvo e quem não seria salvo. E aqueles que eram uma representação sua, que tinha genes seus, Ele então outorgou a eles aquela fé necessária para que eles confessassem o Cristo e para que eles fossem salvos. E uma vez que essa salvação, essa redenção fosse consumada, jamais poderia ser revertida, porque a natureza deles foi feita para isso. Ele nasceu com uma vida germe ali, que estava inoculada, digamos assim, mas uma vez que ele recebe a palavra da fé, ele recebe através da operação do querer de Deus, a fé para aceitar e ser transformado. E uma vez que você é transformado, a tua natureza é essa. Você nunca pode voltar atrás de onde você saiu. Você nunca mais vai voltar para o mar vermelho. Você não precisa voltar lá. Você já está morto. Você já renovou. Você já foi transformado. Não há como você perecer uma vez que você experimentou o novo nascimento. Assim como ele disse, um milho não pode se transformar em joio, né? Ou vamos à figura do trigo. É impossível trigo se converter em joio
E é impossível joio se converter em trigo. Uma vez joio, joio para sempre. Uma vez trigo, trigo para sempre. Você sempre foi trigo. Você já foi salvo antes mesmo de você se perder. Mas no tempo certo, a palavra veio e resgatou você. Mas na verdade, você sempre foi de Deus. A natureza que está em você vai ter que refletir a mesma natureza divina de Deus em você. Então, dizer que nós somos participantes da natureza de Cristo significa ser impossível retroceder àquele mesmo nível espiritual que nós ocupávamos antes. Porque ninguém que nasceu de novo pode voltar para a morte. Uma vez participantes da natureza de Cristo, não é mais possível alguém se desviar, regredir na fé, ou mesmo voltar para aquela mesma vida de pecado antes de ter atravessado o Mar Vermelho. Então, se você tem notícias ou indícios de alguém que era crente e que voltou ao pecado, ele não havia ainda experimentado a natureza divina de Cristo em si. Deixa eu ler outra mensagem, Mambrana. A posição de um crente em Cristo. Olhe para isso. Machucado, ferido, pisado, abriu-se o seu lado com uma lança romana, a fim de que, pelo Espírito Santo, nós pudéssemos ser batizados em seu corpo, participantes da sua natureza divina. Você entendeu? Então, você se torna um participante, depois de entrar em seu corpo. Um participante da sua natureza divina. A natureza de Cristo em você. Como você pode enganar, roubar, mentir, desviar-se, fazer proselitismo e tudo mais com a natureza divina de Cristo em você? É impossível. Então, aquele que realmente recebeu a natureza divina, foi despertado para a palavra da hora, ele não pode roubar, não pode mentir, não pode se desviar, não pode se afastar do companheirismo com os irmãos, não pode. Se tem a natureza divina de Cristo dele, não pode. Mamãe diz, é impossível. E da mesma maneira, meus queridos, somente alguém que é participante dessa natureza divina é que pode realmente crer em toda a palavra de Deus. Amém? Deixa eu ler algo aqui que a Mamana diz, na mensagem Companheirismo com Deus através da reconciliação. É uma mensagem que nós não temos traduzida, de 56. O homem não pode salvar você. Quando o homem só pode fazer um apelo ao altar, mas é a sua fé individual ou pessoal e confiança em Deus para mergulhar debaixo do sangue e ser cheio do seu Espírito e se tornar um participante do divino, não participante da igreja, um participante do divino. A natureza divina mudando a sua própria natureza vil para uma natureza que ama a Deus, que crê em cada palavra que lhe disse que é a verdade, e a aceita como seu próprio presente pessoal de Deus. Então, quem é participante da natureza divina de Cristo, ele se torna uma nova criatura. Eu quero ler só aqui mais alguns parágrafos, alguns sermões Mambana, e já encerraremos esse estudo. Na mensagem, a unidade de Deus em uma única igreja. E Deus se assenta no trono do seu coração, em sua sala de controle, controlando suas emoções e controlando suas forças, controlando suas concepções e tornando-se um com ele em comunhão e amor. E Deus te enche de amor, Ele te enche de poder, Ele te enche com o Espírito, Ele te enche com a sua própria natureza divina. E Ele muda a sua natureza carnal para a sua natureza. Então, nisto, você se torna uma nova criação em Cristo. E mais uma mensagem, a estatura de um varão perfeito. Através desse sangue nós somos purificados.
E agora, o nosso sangue, a nossa vida, que veio através do desejo sexual, trouxe a nossa vida ao mundo. O sangue de Jesus Cristo nos purifica, muda a nossa natureza, enviando sobre nós o Espírito Santo. Então, nos tornamos na natureza divina de Deus. Então, nos tornamos uma morada para Deus. Jesus disse, naquele dia sabereis que eu estou no Pai, e o Pai em mim, e eu em vós, e vós em mim. Graças a Deus. Vamos falar com o Pai. Amado Pai Celestial, nosso Deus querido. Agradecemos, Senhor, pelo tempo que estivemos aqui, meditando nas Escrituras e tendo esse tempo, Senhor, para apreciar esta palavra e a Tua misericórdia, a Tua graça voltada a nós neste dia, Senhor. Onde através dessa palavra revelada para este dia, nós conseguimos obter, além do entendimento correto de Ti e das Escrituras, também receber de Ti o mesmo Espírito e a mesma vida que está nesta palavra. O Teu Cristo disse que era através deste conhecimento e ao receber este Espírito, esta vida, que nos seria compartilhada a própria natureza do Cristo em nossas vidas. E nós cremos, Senhor, que por receber a Ti neste tempo do fim, através da palavra, esta medida de fé para nós neste tempo, nós recebemos também de Ti o compartilhamento da Tua vida e do Teu Espírito e da Tua natureza. E essa natureza, Senhor, não pode ser outra natureza diferente da nossa natureza. Porque se somos Teus filhos, hoje aprendemos que nós já tínhamos o mesmo Espírito, a mesma natureza com que nós fomos feitos antes da fundação do mundo. Sim, Senhor, quando estamos lá em Tua mente, Pai, Tu nos planejou para que depois fôssemos aqui nesta terra, moldado e trabalhado conforme o Teu programa, conforme a Tua palavra, conforme a unção do Teu Santo Espírito sobre nossas vidas. Então, Senhor, o nosso desejo é que nós possamos, dia após dia, realmente, Senhor, viver para Ti, para que essa Tua natureza divina continue a ser refletida e manifestada através de nossas vidas, Senhor. Remova todos os obstáculos dos nossos corações. Como a Tua palavra diz, nossos corações são enfermos, são doentes. Que Tu nos dê a cura divina, Senhor. Se somos eleitos e cremos que somos, Tu podes dar isso para nós. Nós cremos também que fomos eleitos para receber a Tua salvação. Nos dê a salvação, Senhor. Nos dê o Teu livramento. Estamos aqui para receber de Ti as Tuas bênçãos imorredoras, para receber de Ti, Senhor, essa porção do Teu Espírito que nos faz ser a Deidade encarnada outra vez. Não em plenitude, mas em uma medida, Senhor. Podemos ser pequenos criadores, pequenos deuses, porque essa Tua natureza está sendo refletida em nós. Ajude-nos, Senhor, e ajuda a Tua igreja a permanecer inabalável. Entendemos que aqueles que têm essa natureza não podem regredir, não podem voltar atrás. Nosso desejo é o Teu desejo que Tu colocou em nós, de crescer e de avançar, um passo de cada vez, Senhor, mas avançar rumo ao Teu reino. Aqui estamos, Senhor. Ajude-nos a dar testemunho desta fé e desta palavra. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Essa foi a mensagem e eu espero que ela, de alguma forma, por mais simples e humilde, possa ter falado com você. Isso é o que nós aprendemos através das Escrituras e dessa mensagem vindicada para esse tempo do fim. Deus vos abençoe, no nome de Jesus Cristo. Amém.